Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, pedimos tu bendição para que este mensaje esté muito claro, Deus. Para isso, que o Espírito Santo nos ajude agora a explicar-nos e a fazer com que todos nos entendam em nome de Jesus. Os que creem, digam amém e graças a Deus. Amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Nós outros estamos nesta campanha de oração e de preparação espiritual rumbo ao grande dia de Pentecostés. E nós outros, há muitas pessoas que têm dúvidas se nós outros guardamos festas judias, ou mais bem festas do Antigo Testamento. Nós outros não guardamos festas do Antigo Testamento, pero nós outros sabemos o que elas significaram, sabemos o que o Senhor Jesus nos trajo de significado com sua venida, com respeito a estas festas, pero nós outros temos um recuerdo especial em relação ao dia de Pentecostés, pois al fim de contas, en el dia de Pentecostés, nós outros comemoramos a chegada do Espírito Santo a este mundo para bautizar todos aqueles que lo buscam e lo querem. Nós outros logo vamos a dar mensagens que o bautismo com o Espírito Santo é para todos. E há duas perguntas que nós outros vamos a tratar aqui. A primeira é: o bautismo com o Espírito Santo acontece em la conversão, no momento da conversão do cristiano ou depois? E a segunda pergunta é: o Espírito Santo vem sobre indivíduos ou ele vem sobre a igreja em geral? De um modo genérico, de um modo total, de um modo generalizado, ou o bautismo com o Espírito Santo é sobre indivíduos? Então, hoje vamos a começar a responder a primeira pergunta e amanhã, em passado amanhã, trataremos de los outros assuntos. A primeira coisa, nós outros escrevimos um estudo muito interessante que depois eu les dejo aí em nossa página de Facebook de nossa Igreja México para Cristo, exatamente sobre este tema de la conversão, se é em la conversão ou depois de la conversão que ocorre o bautismo com o Espírito Santo. O livro de Hechos de los Apóstoles, ele mostra o começo da igreja. Tanto que Lucas, ao escrever o livro, ele disse que ele vai escrever lo que passou com a igreja no começo, as primeiras coisas que aconteceram. Então, este livro hasta mesmo termina de uma maneira muito brusca, se você nota. Parece que o livro não se ha terminado. Obviamente que as escrituras sagradas estão completas, estão terminadas. Nenhuma pessoa jamás, eu creio, que se atreverá a escrever nada para agregar em la Bíblia Sagrada, aunque há muitos perturbados que lo querem, não? Pero a história da igreja não termina no livro de Hechos de los Apóstoles, no capítulo 28. Ela sigue a história da igreja. A igreja passa durante siglos, a igreja cristiana, enfrentando persecuções, momentos que parecia que ela havia desaparecido da terra. Ela ressuscita como uma planta que ressuscita e permanece. Muitos intentos satânicos hasta hoje para contaminar, pervertir a igreja, para destruir a igreja, pero aún assim, por causa do Espírito Santo, a igreja sobrevive a todo isso. O que eu quero defender aqui é a tese que
E o batismo com o Espírito Santo acontece, como vemos exemplos no livro de Hechos, testemunhos, depois da conversão. São 12 experiências separadas e distintas, separadas por algum tempo e distintas. Nós já comentamos com vocês sobre a diferença do passagem de Juan, capítulo 20, em que Jesus lhes aparece, naquela noite em que ele ressuscita, naquela tardecita de domingo, do primeiro domingo que ele ressuscitou, e ele sopla sobre eles o Espírito Santo. Aquele momento foi o novo nascimento, a nova criação. O novo nascimento é a nova criação que acontece com cada indivíduo. Ele se vuelve uma nova criatura. E depois de Hechos capítulo 12, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Então são 12 experiências distintas que aconteceram com os primeiros apóstolos do Senhor Jesus. Não? A habitação do Espírito e depois a capacitação do Espírito para fazer a obra de Deus, sem que Jesus estivesse em carne e hueso presente, pero em su nome eles hariam a obra de Deus llenos do Espírito Santo. Bueno, eu tenho alguns exemplos aqui. Felipe foi evangelizar na cidade de Samaria. Então, ele bautizou muitas pessoas, multitudes foram salvas, e essas pessoas que foram salvas já estavam sendo, obviamente, parte da igreja cristiana. Em Hechos de los Apóstolos, capítulo 8, diz assim: quando os apóstolos, capítulo 8, versículo 12, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces Felipe había ido antes, les evangelizó, les bautizó en las aguas, ¿no? Hubo muita conversão, muitos milagros aconteceram na cidade de Samaria, receberam o evangelho, pero depois a igreja enviou Pedro e Juan, os apóstolos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Então foi depois da conversão de eles. Era costumbre de los apóstolos fazer uma visita a los salvos da igreja, para que estes fossem bautizados com o Espírito Santo. Então, primeiro, iba um evangelista, ou mesmo um apóstolo, não? Hoje dia há o título, não? Chamados, são conhecidos como missioneiros, são aqueles que vão adelante, levando o evangelho, trazendo conversão para um povo, e depois enviavam, naquela época, outros homens de Deus, a fim de que o povo recebesse o bautismo com o Espírito Santo. Aí disse assim, em Hechos 8, porque aún não havia descendido sobre nenhum de eles. Não havia descendido sobre nenhum de eles. O Espírito Santo descendeu sobre os primeiros 120 em Pentecostés, pero sobre estes outros não havia descendido. Será que está mal a expressão que o Espírito Santo vai descender sobre uma pessoa? Porque há muitos que dizem, não, pero o Espírito Santo já descendeu em Pentecostés. Pero aqui está dizendo de uma maneira personal, sim. Está dizendo porque aún não havia descendido sobre nenhum de eles. Então, a expressão que o Espírito Santo vai descender sobre uma pessoa, isso também é válido conforme Hechos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 16. Então, não havia descendido sobre nenhum de eles, sino que solamente haviam sido bautizados em nome de Jesus. Então, les imponiam as manos e recebiam o Espírito Santo. Então, você vê, a gente de Samaria
também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quanto tempo depois do Pentecostés? Não se sabe. A lo mejor um ano depois. Não se sabe quanto tempo depois que o capítulo 8 descreve este sucesso. Pero disse que Pedro e Juan, depois que houve salvação em Samaria, depois que a gente aceitou a Jesus como Salvador, como Senhor, eles foram depois para imponer as mãos sobre as pessoas, e quando lhes imponiam as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Todos já estavam salvos e bautizados, pero os apóstolos foram a visitar-lhes para que lhes descendera o Espírito Santo. Há outro exemplo também, que foram visitados por el apóstolo Pablo. Já haciam parte de los salvos e já eram hasta discípulos. Assim eram chamados já em la Bíblia, e creyentes em Cristo. Então, já haviam creído e já eram discípulos de Jesus, pero não lhes havia todavia recebido eles o Espírito Santo. Assim disse Hechos capítulo 19, a partir do versículo 1. Hallando a certos discípulos, encontrando a certos discípulos, já eram discípulos de Jesus, lhes dijo: recebisteis o Espírito Santo quando creísteis? Ou seja, eles já haviam creído. E o apóstolo lhes estava perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creyeron? E eles lhe disseram: nem sequer hemos ouído se há Espírito Santo. Então, eles não haviam recebido o Espírito Santo, que já se haviam convertido a Jesus, já eram discípulos de Jesus, você vê, pero não haviam recebido a unção do Espírito Santo. Outro exemplo, todos esses exemplos eu lhes estou dando para confirmar o que eu lhes digo, que a experiência do bautismo com o Espírito Santo não ocorre quando você se bautiza nas águas. Não ocorre quando você se convierte a Jesus e deixa seus pecados. Não. O bautismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior, depois de isso, que você recebe depois de isso, para que você seja capacitado para fazer a obra de Deus. O bautismo com o Espírito Santo não é para santificar-lhe mais. Não. O bautismo com o Espírito Santo não é para ser-lhe mais cristiano. Quando uno se convierte e tem seu novo nascimento, o Espírito Santo já está dentro de uno. Ele já está sendo santificado dia com dia. Ele já foi santificado completamente no momento que ele deixa seu pecado. Pero a lo largo de los próximos dias, ele será dia com dia transformado em la imagem de Cristo. Pero el bautismo com o Espírito Santo se refere a uma capacitação sobrenatural de Deus, de la unção. Isso é a unção. A única unção que existe é esta, na Bíblia conhecida. Não existe outro tipo de unção que uno receba. Ele recebe a unção, significa que ele recebe o bautismo com o Espírito Santo. Não há outras unções. O terceiro exemplo que eu lhes digo é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Vê que versículo interessante que Pablo disse a los coríntios, a los cristianos de Corinto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Com esta confiança quise ir primeiro a vosotros, para que tuvieseis uma segunda graça. Segunda graça. Que você imagina que seja uma segunda graça? Não? Com esta confiança quise ir primeiro a vosotros, para que tuvieseis uma segunda graça. Esta segunda graça, eu tenho certeza que é o bautismo com o Espírito Santo. Uma graça